Esse ensaio de nocicepção induzida por formalina, né, como eu tinha iniciado para vocês na sexta-feira, ele é um método que ele apresenta resultados em dois momentos, que a gente chama de fase 1 e fase 2. A fase 1 é a fase que tem uma hiperestimulação em nociceptores, por isso que a sensibilidade aos quimioceptores que induzem a sensação ou a sinalização e a percepção nociceptiva, que nós, como humanos, traduzimos como dor, ela está registrada no primeiro momento da administração da formalina até os 5 minutos depois. Então, de 0 a 5 minutos é essa fase 1 do experimento, em que a gente consegue quantificar a resposta só um santinho aqui. A resposta do animal... Pronto. Entrou, Walter? Entrou. Boa noite, Walter. Quantificar essa resposta do animal frente à estimulação de uma substância que é tanto álgica quanto pró-inflamatória, que é a formalina, né? A formalina é um derivado do formaldeído, do formol, que nós conhecemos, e em pequenas concentrações, a concentração usada é de 1%, 20 microlitros, né? Em cada pata do animal, e nesse caso aqui específico, a gente indica só fazer a aplicação em uma das patas, para não deixar o animal com uma sensibilização muito exacerbada nas duas patas, né? E nessa primeira fase, de 0 a 5 minutos, a gente consegue quantificar o tempo dessa resposta neurogênica, que é essa resposta da indução, da sensibilização à dor. Existe uma fase de latência, que eu também já tinha mencionado para vocês, que vai após os 5 minutos e dura até em torno dos 20 minutos. Então, são 15 minutos de latência, em que o animal praticamente não apresenta nenhuma sinal de que ele está desconfortável com aquela situação. Porém, a partir do 20º minuto, até mais ou menos em torno do 30º minuto, esse animal volta a apresentar uma resposta, uma sintomatologia, né, de que algo está desconfortável. Então, ele volta a lamber a patinha. Uma das características é essa lambida de pata que ele fica realizando durante esse processo, né? Então, nós temos... Alguém tentou entrar e caiu aqui, eu não consegui colocar a tempo. Depois vocês avisam. Ah, tá aqui. É o Luiz. Oi, Luiz, boa noite. Meio enrolado aqui. Então, nesse modelo, é um modelo que pode te dar as respostas da sensibilização à dor na primeira fase e, na segunda fase, as respostas da estimulação inflamatória, que nós já sabemos que um dos sinais do processo inflamatório é também a dor. Então, o animal vai apresentar uma sensibilização à dor, aos nociceptores, mas nessa segunda fase, eles estão mediados por um processo inflamatório. Então, já está mais relacionado com as sininas pró-inflamatórias do que a estimulação isolada dos nociceptores, como acontece na primeira fase. Esse modelo, ele é muito importante quando você quer identificar o grau de analgesia que uma determinada substância é capaz de produzir. Se ela tem um potencial anti-inflamatório, eu já aguardo que ela tenha também um potencial analgésico. Mas existem muitas substâncias que são exclusivamente analgésicas e não apresentam nenhuma resposta anti-inflamatória. Por exemplo, a dipirona. Nós podemos usar, no lugar daqui da morfina, a dipirona para fazer essa quantificação. E a gente vai perceber que na segunda fase o animal vai responder muito efetivamente ao estímulo, porque a dipirona não tem essa propriedade anti-inflamatória. A gente estuda a dipirona entre os anti-inflamatórios porque ela atua
num dos braços da resposta do processo inflamatório, que é a dor, não é? Mas ela não apresenta nenhum efeito dentro do seu mecanismo de ação relacionado com a cascata gerada pela indução inflamatória. Então, é um modelo muito rico, muito importante. Um desdobramento desse modelo, que é ainda nocicepção induzida por capsaicina. Vejam só a diferença aqui, são nas duas substâncias indutoras, os agentes indutores do modelo. Eu tenho a formalina e eu tenho a capsaicina. A formalina tem muito uma relação muito próxima com essa resposta pró-inflamatória, com mediadores, com sensibilização de nociceptores. A capsaicina, ela tem uma outra relação importante com outro grupo de receptores, que a gente chama de receptores vaniloides. Esses receptores, eles estão muito mais sensíveis à estimulação nociceptiva do que à estimulação por quimiorreceptores, né? Aqueles relacionados com resposta inflamatória. Então, fazer o mesmo modelo, a técnica é a mesma, mas com agente indutor diferente, eu posso ter parâmetros diferentes de proposta de mecanismo de ação dessas substâncias. Isso é muito interessante, isso é muito importante quando a gente está tentando fechar mecanismo de ação das drogas. Então, o método é o mesmo, a técnica é a mesma. Prepara o animal, faz a separação dos grupos, o grupo veículo, o grupo teste, o grupo controle positivo, que é a morfina, né? Faz aquela espera, se for via oral, eu espero 1 hora, se for subcutâneo ou intraperitoneal, são 30 minutos de espera. E aí eu faço o tratamento do animal com a capsaicina. Tá vendo aqui que tem uma pimentinha vermelhinha aqui? A capsaicina é o agente ativo do extrato das sementes da pimenta, né? É aquela substância que causa a ardência da pimenta. Quanto mais ardida for a pimenta, maior vai ser a produção de capsaicina dessa pimentinha. Então, a partir desse conhecimento, claro, ela foi isolada, purificada, e hoje nós temos, né, comercializada a capsaicina para uso laboratorial. Mas as nossas pimentinhas têm essa característica. Se vocês perceberem, nós temos diversos tipos de pimentas, né? Algumas que são mais aromáticas, que causam uma sensação de melhoria do sabor dos alimentos, e outras têm um alto grau de picância, ardência mesmo, que é uma das características da presença da capsaicina e da estimulação desses receptores vaniloides, né? A concentração vai em torno de 1,5 microgramas, diluídas em PBS, tuim e etanol, e é administrado 20 microlitros, a mesma quantidade da formalina é administrada também na patinha do animal. Nesse caso da capsaicina, ela não apresenta o mesmo comportamento da formalina, como eu mencionei para vocês, como formaldeído, né? Eu não inicio a contagem a partir do tempo zero. Eu aguardo 10 minutos dessa administração e vou fazer a computação de 10 a 20 minutos. Capsaicina vai estimular de uma forma muito isolada esses nociceptores que têm uma relação com os receptores vaniloides. Então, é uma via secundária que fecha no mecanismo exclusivo da nocicepção. Vejam que quando eu penso em fazer com formalina, eu vou ter um leque um pouquinho maior com esses resultados. Quando eu faço com a capsaicina, eu fecho a conclusão que eu possa ter tido com o teste da formalina. Imagina que no teste da formalina a substância pode dar positiva, tanto na fase 1 como na fase 2. Quem que vai me revelar essa resposta? Quem é que vai me fechar essa situação, né? Esse teste da capsaicina te ajuda nisso, tá? Então, eu vou quantificar o tempo que o animal fica lambendo a patinha durante esse período.
tanto nesse modelo da formalina, quanto nesse modelo da capsaicina, eu posso também fazer o teste na vibriça, eu tinha também mencionado para vocês na aula passada, que eu posso avaliar dor localizada, como é o caso da dor do trigêmeo, né, do nervo trigêmeo, que ele pode ser avaliado fazendo administração direta na vibriça do animal, que é essa área onde ficam os pelinhos do animal, e eles podem sentir, né, essa estimulação local, e eles vão ficar fazendo isso, eles lambem a patinha e ficam passando no local. Então, você vai contar o tempo que ele vai ficar fazendo isso. Registra, iniciou o cronômetro, deu uma paradinha, daqui a pouco ele volta de novo. Então, durante esse período de tempo, você vai quantificar o tempo que ele vai passar lambendo, e depois faz uma análise estatística, óbvio, né, entre os grupos, para você observar se houve uma diferença entre os grupos e entre essas respostas. É um modelo muito importante, muito interessante, e que a gente consegue visualizar e compreender os tipos de receptores e a estimulação desses receptores no animal durante o teste, tá? Então, o destaque aqui são as duas substâncias usadas, formalina e capsaicina, o tempo de resposta e o tipo de estímulo que essas duas substâncias são capazes de proporcionar. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma confusão, vocês vão me avisando, né? Tudo bem? Posso continuar? Tranquilo? Por mim tá tranquilo, professora. Ok. Anotem aí, formalina e capsaicina, são duas substâncias para vocês lembrarem e fixarem aí para os processos. Saindo do estudo da nocicepção, um outro estudo interessante é dos distúrbios gastrointestinais, né? Então, nós temos vários modelos, já também bem estudados, antigos, que ainda hoje têm uma relevância importante nesse estudo do trato gastrointestinal. Alguns restringem a um determinado órgão, como os modelos de úlcera, de secreção gástrica, ou aqueles da motilidade intestinal. Um dos pontos interessantes nesse estudo vem em cima dessas funções do trato gastrointestinal. A secreção gástrica, né, que está diretamente relacionada com o processo digestório, aquele processo de aproveitamento de nutrientes, de preparação para absorção desse material, enfim. A emese, que é aquela sensação de vômito, ou vômito propriamente dito, o refluxo, né, também está envolvido nesse grupo. A motilidade intestinal e também a motilidade gástrica, né, porque o estômago também ele não é um órgão parado, né, é um saco, mas ele faz movimentos gástricos para ajudar nesse processo de diminuição do tamanho das partículas que foram absorvidas, né, que foram ingeridas, melhor dizendo, para poder serem absorvidas, né? Então, esse processo de movimentação, ele é super importante, tanto no estômago como nos intestinos, né? Nesse ponto também de motilidade intestinal, a formação do bolo fecal é um fator importante, fundamental, porque a partir da absorção, o material que não é absorvido, que não vai ter nenhuma funcionabilidade no organismo, precisa ser excretado. Mas para ele ser excretado, ele também precisa ser preparado. O bolo fecal tem uma importância enorme no nosso organismo, porque a partir dele eu consigo eliminar diversas substâncias, diversos resíduos que não vão funcionar adequadamente mais para o meu organismo. Formar bem um bolo fecal é uma garantia da manutenção da saúde. Não sei se vocês percebem, mas quando a gente tem algum problema na motilidade intestinal,
tanto com a diarreia, quanto com a prisão de ventre, né, que você fica constipado, você não consegue eliminar as fezes, você sente alguma sensação mais desagradável no seu organismo, inclusive mal-estar, algumas pessoas sentem dor de cabeça, algumas pessoas se sentem com mobilidade diminuída, sentem irritadas, né? Tem uma série de fatores envolvidos nesse processo de absorção e de eliminação de nutrientes e de material que podem ser afetados diretamente com o trânsito intestinal, né? Então, substâncias que sejam capazes de afetar essa movimentação do intestino, o trânsito intestinal, os movimentos peristálticos, tanto gástricos quanto intestinais, ela pode trazer alguns eventos colaterais graves, né? Eu tinha até mencionado também na aula passada sobre a questão do bolo fecal retido, de causar também meio de cultura para crescimento de bactérias, de fungos, que vão causar mais mal do que bem, né? Então, são fatores que precisam ser levados bastante em consideração. Sem contar que esse bolo fecal também parado no intestino, ele pode, com o tempo, causar um bloqueio mecânico desse trânsito e trazer uma consequência posterior muito grave, necessitando, inclusive, de um procedimento cirúrgico para a retirada desse bolo. Nós já tivemos casos, inclusive de crianças e idosos, né, que já sofreram com essa situação. Então, é um modelo importante também de estudo. Além disso, as secreções produzidas pelo organismo para garantir esse processo digestório, esse processo de absorção, de separação dos nutrientes que estão provenientes, ou até mesmo das outras substâncias que nós ingerimos, não ingerimos só alimentos, não é? Ingerimos também outras substâncias, dependem dessa secreção. Especialmente, aí a gente está dando destaque para a bile. Então, tanto o processo de síntese quanto o processo secretório biliar, ele também é estudado nesse quadro aqui do trato gastrointestinal. Nós temos uma coisa interessante para conhecer, né, do estômago. Eu trouxe um pouquinho essa anatomia do estômago, porque na hora que a gente realiza os testes, a gente precisa conhecer um pouquinho de como o estômago está localizado e aonde ele está ligado. Então, nós temos essa área aqui superior, vocês estão vendo? Que é conhecida como zona cardíaca. Essa área aqui, ele está ligado à veia cárdia, sofre irrigação, tem uma importante comunicação, né, com o transporte sanguíneo aqui. Nós temos a região mais inferior, que é conhecida como a região pilórica, e logo aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, dá para vocês verem o cursor? Dá sim, professora. Perfeito. Então, aqui, olha, onde eu estou mostrando o cursor, é onde termina o estômago e inicia o duodeno. O duodeno, ele é bem pequenininho, tá? Ele faz a ligação do estômago com o intestino. Essa ligação, esse espaçozinho aqui, também é um espaço importante. Eu tenho aqui no estômago um pH extremamente baixo, ácido, e à medida que eu inicio um processo digestório, eu tenho um aumento da secreção de vários substratos importantes para esse processo digestório, inclusive o aumento, né, da liberação de íons de hidrogênio, que diminui mais ainda esse pH no momento digestório, que ocorre nessa fase, mas esse material, para ser completamente absorvido, ele não pode estar em pH ácido, ele precisa ser transformado em pH alcalino. E o grande laboratório que faz esse momento da troca acontece justamente aqui, nessa interseção entre o estômago e o intestino, no duodeno. Então, são os primeiros pontos fundamentais do início do processo de absorção. Então,
Lugares importantes para a gente relembrar, reconhecer do estômago, né? O estômago, ele tem essa forma, né? Parece um saco, né? Ele é oco, né? Mas dentro dele ele é cheio de células na parede interna inteira e cheia de vilosidades, quer dizer, entradas e saídas, né? Não é lisa a parede do estômago, ela é cheia de caminhos que vão e vêm. Por que isso? Porque eu consigo ter uma melhor superfície de absorção quanto maior for a área, né? Se eu abrir o estômago e for abrir todas essas intercorrências anatômicas, eu vou ter uma área do estômago maior do que essa que se apresenta, né? Isso aqui é um fator interessantíssimo e é uma descoberta da fisiologia que esclareceu muitas coisas, né? E isso é fatídico. Além de ter esses caminhos, eu também tenho várias células, tanto células parietais como células principais, que têm movimentos ciliares que ajudam no processo de estimulação de outro grupo celular que aqui embaixo, as células secretoras de muco. Esse muco aparece aí, não é por acaso. Esse muco, ele é estimulado, né? Onde estão esses risquinhos aqui, é para simbolizar essas vilosidades, né, essas entrâncias, né? E onde tem essas células secretoras de muco, que são células que apresentam concílios também, elas liberam essa substância que acaba protegendo toda a superfície interna do estômago para que ele não sofra com a ação desse pH baixo, né? Então, nós temos, assim, um fator primordial nesse processo. O tampão fosfato, ele atua como estabilizador desse processo. Ele é fantástico também. Mas, quando ele é altamente estimulado, né, pela bomba de prótons, que estimula a liberação dos íons hidrogênios, e o pH aqui vai baixando, o aumento da movimentação dessas células provoca um aumento dessa secreção desse muco, que traz uma proteção de mucosa. Isso é muito comum. Esses movimentos peristálticos que o nosso estômago produz, eu acho que vocês até já ouviram o seu estômago trabalhando, não já? Ele faz uns barulhos, brrr, brrr. Principalmente quando a gente passa um período grande sem alimentação, e a gente chega próximo, né, da próxima alimentação, o momento próximo da alimentação, o próprio organismo começa a sinalizar, né, aumentando esses movimentos. E aí aquele barulhinho típico do estômago começa a ser produzido. Isso é clássico. Ele está dando sinal de que ele precisa se alimentar, ele quer funcionar, ele está pronto para trabalhar, mas ele precisa do combustível, né? E aí você tem que atender o estômago, senão o barulho começa a crescer, né? E aí faz a festa. Tem gente que, inclusive, faz bem alto que os outros próximos até ouvem, né? Esse é um mecanismo muito interessante. Quando a gente faz o estudo da atividade gastroprotetora, uma das coisas que a gente procura reconhecer no estudo é essa produção de muco. Como está a produção de muco, como esse órgão está se comportando frente a essa estimulação, né, esse movimento, e como essas vilosidades também se comportam. Tá? Isso é de forma geral. Para o estudo gástrico, nos interessa o órgão isolado. Então, aqui nessa zona cárdia, eu faço a interseção, eu corto, e na zona pilórica, eu faço o corte também, para ficar somente com essa bolsa. E aí, uma das coisas que é importante é fazer a visualização interna desse estômago. Claro que o ideal seria se eu tivesse um endoscópio, né? Fazia a câmerazinha entrar e aí ficava fazendo uma análise geral desse estômago. Como não é possível, não existe ainda essa câmerazinha para esse estudo, a gente precisa retirar o estômago do animal após o procedimento. Esse é um procedimento que o animal é sacrificado mesmo para a gente chegar ao fim dele.
Então, depois de sacrificado o animal, claro, dentro de todos os protocolos, eu faço a abertura desse estômago. Então, eu, com a tesourinha cirúrgica, eu abro nessa pequena curvatura e deixo ele esplanado, né? Faço a abertura total e explano. Algumas vezes, eu confesso para vocês que eu prefiro abrir pela grande curvatura. Mas como eu já tenho noção desse espaço anatômico, eu sei que as laterais vão estar relacionadas ao fundo do estômago e não a essa parte mais superior, né? Então, para quem ainda não tem experiência, o correto é fazer essa abertura pela pequena curvatura, para fazer a leitura correta do fundo do estômago, que é essa área toda aqui de baixo, desde cima a embaixo, ok? Essa secreção gástrica, ela traz alguns fatores importantes para a gente trazer aqui. Eu sei que vocês não tiveram a fisiologia, né? É uma coisa que a gente conseguiu mudar para a próxima grade curricular do curso, né? Mas nós temos, dentro da secreção gástrica, a produção diária humana em torno de 2,5 litros de ácido, né? Principalmente por conta da ativação da bomba de prótons, né? Nós temos uma substância muito conhecida, um medicamento muito conhecido, gastroprotetor, que é o omeprazol, que ele é conhecido como inibidor de bombas de prótons, né? Ele inibe essa hipersecreção e essa hiperestimulação dos íons de hidrogênio que causam a diminuição do pH. Quando a pessoa tem alguma úlcera, alguma lesão, nós temos a diferença entre úlcera e gastrite, né? A úlcera é uma lesão, é uma ferida mesmo na mucosa. Então, você imagina a mucosa gástrica com uma ferida aberta e o pH caindo. A sensação de dor toda vez que o ácido passa por aquela ferida é enorme, porque nós temos estimulações periféricas em torno de todas essas células que captam essa sinalização e sente, você vai sentir dor. Quem já sofreu de úlcera sabe bem o que eu estou falando. É um desconforto enorme essa hipersecreção, né? Então, nós temos esses fatores que são bem marcantes, né? E o omeprazol, ele atua inibindo essa atividade. Um detalhe importante em relação ao omeprazol, que ele é um comprimido, ele tem uma melhor funcionabilidade se administrado no jejum. Posso tomar durante o dia, professor? Esqueci de tomar? Pode, vai ajudar. Mas ele vai proteger mais se você tomar logo no primeiro início do dia, levantou, toma omeprazol e 30 minutos depois faz o teu café da manhã, se prepara, né, para se alimentar corretamente. Aí você vai ter uma proteção gástrica mais adequada, sem corromper o processo digestório dos alimentos. Dentro dessa secreção, desse ácido produzido, várias substâncias fazem parte desse conjunto, né? O pepsinogênio, o ácido clorídrico propriamente dito, o fator intrínseco, que é um fator estimulante, os íons bicarbonatos, que são tampões, que ajudam também nesse equilíbrio no período em que você não está comendo nada, para não ficar continuamente baixando esse pH, para que a mucosa não sofra, né, diretamente. A estimulação desse muco, que é um muco protetor importante. E o pH, no momento da digestão, ele vai em torno de 1 a 2, né? Que é o ápice da acidez naquela nossa tabelinha, né? De quantificação do pH, né? Potencial hidrogeniônico, né? A gente lembra dela, 0 a 14, né? De 1 a 2, a gente está no ápice da acidez. Quando você não está se alimentando, esse pH sobe de 3, vai até mais ou menos 4. Quer dizer, se eu botar minha mãozinha aqui dentro do meu estômago, vai derreter tudo, né? Que maravilha. E aí, algumas substâncias que são capazes de estimular
essa secreção gástrica, né? Aí tem aqui a picanhazinha, mas necessariamente não só a proteína aqui presente na carne, mas também os lipídios presentes, que são necessitam de uma atividade gástrica muito mais intensa, uma secreção mais intensa para fazer a digestão, que acaba fazendo com que essa acidez seja mais estimulada, né? E alguns produtos que são capazes de controlar, né? Aqui a gente botou o fermento, que é uma levedura, acaba produzindo um equilíbrio, né? Claro que ninguém vai comer fermento aí para isso, por favor. E as frutas e legumes, né? Que são importantes. Aqui a gente tem uma frutinha, né? Que é o tomatinho, e um legumezinho, que é o brócolis aqui, que ajudam nesse processo, que não estimula tanto essa produção gástrica, porque são substâncias mais facilmente digeríveis. Quanto maior essa molécula, por exemplo, com o caso das proteínas, né, animais, especialmente de carne vermelha, maior é a necessidade dessa estimulação gástrica do que nas carnes brancas, do que na proteína vegetal, não é o caso da soja. A gente ajuda, né, o nosso organismo com isso. Dentre esse processo, nós temos 3 mediadores principais dessa estimulação gástrica, né? A gastrina propriamente dita, a acetilcolina, que está relacionada com a estimulação parasimpática, e aqui são receptores do tipo muscarínicos associados a esse processo, inclusive na movimentação tanto da mucosa gástrica quanto lá do trânsito intestinal, são esses receptores muscarínicos ativados, e a histamina. Aqui a histamina, ela atua realmente com o aumento da movimentação dessas células parietais para estimulação e liberação também de gastrina. Uma das coisas que é interessante no tratamento da úlcera gástrica e da gastrite é o uso de antihistamínicos. Tá? Só que para receptores específicos, receptores H1, que são os receptores presentes nessa mucosa gástrica. Então, nós temos ranitidina, cimetidina, que são drogas antihistamínicas que controlam essa estimulação da histamina, né, que são fármacos usados tradicionalmente para distúrbios gástricos relacionados à gastrite ou à úlcera propriamente dita. São gastroprotetores. Aqui tem um exemplo, né, dessa liberação, dessa estimulação e liberação desses substratos, tanto da gastrina como da acetilcolina, por estimulação parasimpática, como da histamina, que estimula as células parietais presentes lá na mucosa, né, gástrica, que provoca esse aumento de liberação de íons, hidrogênio e cloro, principalmente, fazendo com que esse pH vá diminuindo. Está vendo aqui que está aqui escrito a luz intestinal. Então, imagina que essa parte aqui é a parte interna do estômago. É o balãozinho cheio, aquela partezinha onde o ar fica ali preenchendo. É onde eu tenho um aumento da liberação desse material secretado, né? E que ele vai entrar em contato com o que tiver ali presente nessa luz intestinal. A gastrina, ela é produzida por um grupo de celular importante, conhecido como células G, atua em receptores específicos de gastrina, e aí um destaque dos receptores CCK2, estimula secreções de ácidos, aumenta essa produção, estimula também secreção de pepsinogênio e o fluxo sanguíneo para movimentar tanto essa mucosa gástrica quanto as células parietais e o bolo alimentar que foi inserido na sua luz intestinal, né? E faz com que haja uma absorção desse conteúdo gástrico, especialmente buscando os aminoácidos presentes na alimentação. Quanto maior for a quantidade de aminoácidos e eles mais fáceis de serem absorvidos, muito mais rapidamente essa gastrina
começa a ser anulada, né? Quanto mais liberação de gastrina, mais eu posso correr o risco da formação de úlceras e de gastrites, né? Então, esse equilíbrio alimentar é muito importante. Uma das coisas que a nutrição recomenda muito para todos nós, não só para quem tem problemas gástricos ou para quem quer emagrecer, é que a gente tenha intervalos de tempo menores entre as refeições, que a gente não passe 4, 5 horas, 6 horas sem se alimentar de nada, e que não encha, né, em um horário exclusivo do dia, uma quantidade enorme de alimentos, porque você vai sobrecarregar naquele momento o trabalho gástrico, produzindo essa estimulação da gastrina, fazendo com que o estômago corra o risco de ser lesado durante esse processo. Quando você se alimenta em intervalos mais curtos, em pequenas quantidades, você mantém uma estimulação mais constante. E dependendo do tipo de material que você está ingerindo, né? Se você ingere mais produtos mais simples, como frutas, verduras, né? Materiais de origem vegetal, você é capaz de ter uma boa absorção sem uma estimulação mais contínua dessa gastrina e desses substratos todos que vão incorrer na baixa, né, do pH. Por outro lado, carboidratos e proteínas animais, elas necessitam de um reforço maior nessa estimulação para quebrar essas moléculas que são mais fechadas nessa ligação e acabam realmente levando essa parede estomacal a ficar mais tempo em contato com esse pH mais baixo, com todo esse material secretado nesse período. Então, o nosso tipo de alimentação, nossos intervalos entre as alimentações, né, eles vão influenciar diretamente nesse funcionamento gástrico. Muitos estudos já foram feitos, e isso não é grande novidade, tá? Inclusive em animais, mostrando que a oferta do alimento em períodos específicos é capaz de melhorar, inclusive, a aptidão física do animal durante a sua vida. Entre os humanos, a gente já percebe isso no humor, né? As pessoas têm uma estabilidade melhor no humor, na diminuição, por exemplo, do cansaço físico e mental, na questão da insônia, que ela é reduzida, períodos do sono se tornam mais regulares, né? Tem um benefício todo de conjunto, mas não é fácil, eu sei que não é fácil. A vida que nós levamos, por exemplo, não nos ajuda em nada a termos uma alimentação mais regular, né? Nem nesse período de pandemia, eu falo por mim, né? Eu consegui fazer intervalos de alimentação mais curtos, né? Me alimentei melhor, isso eu não posso negar, consegui comer melhor, né? Deixei de comer vários produtos industrializados, deixei de estar comendo comida de fora, comendo mais comida de casa, isso me facilitou algumas coisas, mas eu não consegui diminuir os intervalos, então algum problema ainda apresento, né? Eu que já tenho distúrbios gástricos, né? Constantes aí. Aqui é a estimulação da gastrina, frente à estimulação dos seus receptores, né? E a estimulação da via dos íons hidrogênios, especificamente, mas também dos íons potássio, e a estimulação do ATP, óbvio, né? O ATP aqui é fundamental. Como é que vai funcionar, como é que vai se movimentar se não tiver energia? Então, o ATP aqui é um fundamento importante. E de forma secundária, aqui, os receptores da histamina, né? Até errei ainda agora, né? Falei que é receptor H1 são os receptores da alergia. São os receptores H2 presentes na mucosa gástrica, né? Corrijam aí. E aqui, olha só, os receptores M3, receptores muscarínicos, né? Também aqui associados a essa estimulação da gastrina. Aí, falando dela, né? Da acetilcolina, né? Dos receptores muscarínicos, tem essa estimulação autonômica, sistema nervoso parasimpático envolvido. Aí a gente já lembra que a acetilcolina está presente na nervação do nervo vago, né?
Então, esse estímulo do nervo vago estimula essa presença da acetilcolina. Esses receptores muscarínicos que estão presentes nas células parietais e nas células que também contêm histamina, eles são estimulados para a movimentação, como eu já mencionei para vocês, movimentos peristálticos e também a liberação do muco, mas também a liberação da histamina nesse processo, que vai ajudar na resposta digestória, né? É o mesmo esquema aqui. A própria histamina, também presente nas células parietais, né? Os receptores respondem essa quantidades inferiores da concentração limiar que atua nos receptores H2. Qualquer início de estimulação, esses receptores já respondem, eles são muito importantes. E a histamina também a gente já conhece do processo inflamatório, ela está lá dentro dos mastócitos, fechadinha em vacúolos, né? Ela é produzida, armazenada, é um neurotransmissor, a gente também conhece isso. Fica armazenada nesses vacúolos, dentro dos mastócitos, e esses mastócitos são estimulados. Lembram que havia, né, secretória e a estimulação dos vasos, né, principalmente pela acetilcolina, estimulam a chegada desses mastócitos nessa área vascular em torno do estômago e libera histamina nesse espaço. E aí eu tenho a continuidade, junto com a gastrina e a acetilcolina, dessa estimulação dos íons. Um detalhe interessante aqui, né? As prostaglandinas. Eu já falei para vocês da questão do processo inflamatório, que as prostaglandinas, elas estão relacionadas com a estimulação de substâncias pró-inflamatórias. Só que as prostaglandinas, elas atuam no nosso corpo de maneira tanto basal quanto em protocolos ou processos, né, patógenos. Essa prostaglandina aqui que nós vamos mencionar é uma prostaglandina relacionada a uma fisiologia basal, quer dizer, ela funciona sempre que o meu estômago precisa digerir alguma coisa. Ela é fisiológica. Ela está também presente nessas células parietais que expressam EP3, e elas são capazes de aumentar o tônus do músculo liso, do trato gastrointestinal. O tônus é essa movimentação e essa força de movimentação. Também são capazes de, a longo prazo, inibir a secreção gástrica do ácido clorídrico, fazendo com que haja uma segurança na liberação, na indução da gastrina. Ela praticamente é responsável pelo controle dessa diminuição do pH. Então, prostaglandina basal regula essa secreção gástrica, clorídrica, dentro da luz intestinal, da luz estomacal, né? Também ela é responsável pelo movimento aumentado dessas células parietais, que liberam o muco secretório, né, que protege a parede da mucosa, e inibe a neurotransmissão do sistema nervoso autônomo, ocasionada pela acetilcolina. Então, a prostaglandina, ela não é liberada imediatamente, mas, à medida que eu tenho o início dessa estimulação secretória gástrica, a prostaglandina, ela atua como um secundário para o controle e harmonização. É o finalzinho, por exemplo, do processo digestório. Eu consigo ter esses movimentos relacionados à presença da prostaglandina, diminuindo esses movimentos peristálticos, diminuindo a secreção gástrica, retornando a estabilidade na luz intestinal. É quando o pH sobe um pouquinho. Então, a irritabilidade que nós sentimos, ela vai sendo diminuída. Por muito tempo se usou drogas que são análogas às prostaglandinas como substâncias gastroprotetoras. Né? Essas substâncias, por um tempo considerável, se apresentaram, né, como uma alternativa terapêutica muito importante. Agora vejam só um problema. As prostaglandinas, como eu mencionei, elas estão no nosso corpo inteiro.
fazem parte de vários mecanismos basais de tecidos, de órgãos importantes. Assim como ela causa esse movimento no tônus do músculo liso do trato gastrointestinal, ela também atua na musculatura lisa da parede dos ovários. Em mulheres grávidas, essas prostaglandinas, ou não mulheres grávidas, né, no ovário também não gravídico, essas prostaglandinas aumentadas, elas aumentam esse movimento. Por exemplo, no período menstrual, o aumento dessa estimulação de prostaglandinas faz com que nós sentimos as cólicas menstruais, porque são essa intensidade da produção de prostaglandinas e essa movimentação, esse tônus da musculatura lisa, que fica comprimindo, né, esse espaço do ovário para fazer a descamação daquelas células que não foram usadas, né? O ovário se preparou todo para ser fecundado, não teve fecundação, há toda uma movimentação para descamar essas células que foram preparadas. Essa movimentação toda, essa descamação causa aquela sensação de cólica, né? Menstrual, bem clássica. Na mulher grávida, essas prostaglandinas aumentadas são um risco, porque elas aumentam esses movimentos no ovário, né, no útero, e podem expulsar o feto, causando aborto. Um medicamento que foi muito usado por muito tempo para o controle de úlceras e gastrites, ele se tornou hoje um medicamento proibido de comercialização livre. Ele hoje é de uso exclusivo hospitalar, tá? Comercialmente ele é conhecido como Cytopec. Acho que muitos de vocês já ouviram falar nele. Essa medicação, ela causa aborto muito rapidamente. Algumas mulheres mais resistentes, né, com baixa produção de prostaglandinas, pode até demorar um pouco mais, mas ele é capaz de provocar em questão de horas o aborto. Então, ele se tornou uma droga de abuso, né, no mercado negro. Tem muita gente comercializando os comprimidos isolados do Cytotec a preços absurdos, né? O grau da hemorragia produzida pode, inclusive, levar à morte. E esse é um problema que precisa ser olhado com muito cuidado. Essa medicação, né, ele acabou saindo, né, do rol das medicações usadas rotineiramente como gastroprotetores, mas ainda está ali. Em algumas situações clínicas muito graves, ainda os gastroenterologistas acabam fazendo uso desse medicamento por conta da eficácia na produção, na proteção gástrica que eles são capazes de produzir. São análogos sintéticos de prostaglandinas, atuando como gastroprotetores. Mas, de forma geral, o risco-benefício precisa ser diretamente analisado, né? Mulheres em fase fértil não tem uma recomendação, uma justificativa para usar esse tipo de medicamento. A forma de atuação na via secundária, né? E aí, conhecendo isso tudo, né, vamos entender como funcionam esses modelos de atividade gastroprotetora ou modelos para avaliação da atividade anti-úlcera, né? Nós vamos verificar 3 modelos clássicos aqui. O modelo das lesões ou úlceras induzidas por medicamentos, lesões gástricas ou úlceras gástricas induzidas pelo estresse e lesão gástrica induzida pelo álcool. São mecanismos diferentes que são envolvidos nesse processo de lesão da mucosa gástrica. Tá? O primeiro modelo, úlcera gástrica, ou lesão gástrica induzida por indometacina. Quem é a indometacina? A gente já mencionou ela. Ela é um anti-inflamatório não esteroidal, não seletivo, quer dizer que ela inibe a atividade das prostaglandinas.
tanto aquelas prostaglandinas envolvidas no processo inflamatório, quanto as prostaglandinas envolvidas nas condições basais fisiológicas. A gente acabou de verificar, né? E eu acabei de mencionar para vocês que essas prostaglandinas, elas nos protegem. Se eu estiver usando uma droga que inibe a atividade dessas prostaglandinas, numa situação ímpar, por exemplo, eu estou tratando um processo inflamatório, mas esse meu medicamento vai me causar úlcera. É muito comum a gente ter isso. Então, a indometacina é um dos medicamentos mais clássicos, que tem uma agressividade muito grande, um potencial de inibição das prostaglandinas muito rápido. Então, ela acaba sendo usada como droga padrão neste modelo de indução por medicamento. Mas nós temos vários outros medicamentos que causam lesão gástrica, como os antibióticos, né? Então, nós podemos, talvez, traçar outras formas. Mas como eu estou aqui, nesse modelo, querendo conhecer a ação, o mecanismo de ação pela via das prostaglandinas, o uso da indometacina é a minha justificativa na indução da lesão. Como é que trabalha nisso? Primeira coisa, que os animais precisam ficar no jejum de sólidos por pelo menos 14 a 18 horas. É o mais indicado. Por que isso, professora? Para facilitar o processo de absorção da substância e efetivar esse efeito, ok? Então, nesse jejum... um detalhe importante. Esses animais, eles não podem ficar em contato com a caminha deles lá, com a maravalha, né? Eles precisam ser colocados sobre uma tela, retira toda a maravalha, sobre uma tela, para que quando ele fizer o cocôzinho dele, o cocôzinho caia embaixo e ele não consiga pegar. Porque quando o animal começa a ficar com fome, não é ofertado alimento, ele faz a coprofagia, ele começa a comer o próprio cocôzinho dele, porque ele vai buscar alimento. De alguma forma, ele tem que conseguir esse alimento. Então, nós precisamos evitar com que ele coma a maravalha e coma seu próprio cocôzinho. Então, a gente coloca numa tela acima, para ele não ficar em contato direto com o seu cocô, com o seu xixi, e manter esse jejum. Faz o tratamento, como a gente já conhece, o grupo teste, o grupo veículo, o grupo controle. Aqui, nesse caso, olha só, nós estamos usando a ranitidina. Eu tinha mencionado para vocês, a ranitidina é um antihistamínico, né? Ela atua bloqueando os receptores H1. Então, ela vai proteger a mucosa gástrica, inibindo a estimulação histamínica, tá? Então, aqui eu vou induzir a úlcera usando a indometacina. Depois do tratamento, né, eu vou usar a indometacina, né? Aqui tá errado, gente, não tem nada a ver com a arginina aqui nesse modelo, não. Vou apagar daqui a pouquinho. Eu faço a administração da indometacina, normalmente a 40 miligramas por quilo. 3 horas após a administração, e aqui a administração é via oral, tá? 3 horas após a administração da indometacina, eu faço o segundo tratamento com o grupo teste veículo, né? E 3 horas depois desse segundo tratamento, eu faço o sacrifício do animal. Mato o animal por deslocamento cervical, né? Ou por algum excesso de anestésico. O ideal é o deslocamento cervical, porque você não vai induzir nenhum outro tipo de medicamento que possa mascarar o seu teste, né? E aí, abre a cavidade abdominal, retira o estômago, faz a secção do estômago, né? Despreza esse conteúdo, lava com salina, cuidadosamente, e faz a exposição do estômago para fazer a leitura desse estômago. Vou botar aqui. Essa aqui a gente está mostrando uma fotinha, né? Vocês estão vendo essas partes mais avermelhadas, né? Nós temos uma tabela de comparação da indometacina que você quantifica. Se esse estômago vai apresentar hemorragia na hora que você abre, se o muco está presente ou não, se ele está brilhoso, se as vilosidades, se vocês perceberem aqui, ele está quase que liso, esse estômagozinho. Significa que houve uma perda das vilosidades intestinais, né, por conta do medicamento. E se apresenta essas petecas, que são esses pontos mais escuros, ou realmente
úlceras já propriamente ditas. Onde está mais escuro aqui já são úlceras quantificadas. E aí você tem que verificar o tamanho, né, de cada uma e colocar na tabela quantas naquele tamanho tem. Isso é bem visual mesmo também, que precisa estar com o observador treinado. Esse é o modelo da indometacina. O modelo... sim, deixa eu voltar aqui. Nesse modelo da úlcera induzida por indometacina, nós temos também uma outra forma de evolução desse teste, né, que hoje, para reduzir esse tempo de exposição, que é o pré-tratamento do animal e o uso da indometacina e o aguardo de 4 horas. Não faz esse segundo tratamento do animal, né? Faz o pré-tratamento com o veículo. São duas formas de observar, né? Porque aqui você vai pré-tratar, induz a úlcera e depois trata de novo. É uma forma de verificar se no pós-exposição ao medicamento essa substância é capaz de produzir algum efeito protetor, ou se no pré-tratamento também essa substância é capaz de evitar que a úlcera surja. São 2 pontos de observação importantes, né? A gastroproteção prévia, de prevenção, e a gastroproteção de tratamento, pós surgimento da lesão. São coisas que a gente precisa estar atento. A lesão gástrica, ou a úlcera gástrica induzida pelo estresse, ela está envolvida com mediadores centrais, né? Qualquer situação que causa desconforto, que te deixa irritado, vai provocar o aumento de secreção de gastrina, né? Mas é mais uma resposta pela via central que você pode controlar, né? Tem muita gente que tem úlcera gástrica nervosa, né? Por que eu tenho isso? Você fica nervoso, você não consegue controlar a sua raiva, a sua ansiedade, o seu cansaço, o seu estresse, e acaba induzindo gastrina. E aí você se sente mal, o estômago começa a arder, começa a sentir dor de cabeça, começa a ter enxaqueca. É um ciclo sem fim. Isso não para. É uma das lesões gástricas, das úlceras gástricas, mais difíceis de serem controladas, porque elas não dependem de condições físicas, mas sim emocionais. Como é que eu vou causar um estresse no animal, né? Eu não posso deixar ele chateado, brigar com ele, né? A gente não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Então, o que se encontrou de uma forma para induzir o animal ao estado de estresse? Imobilizar este animal. Então, o animal é pego, então, e primeiramente, né, colocado ele numa condição que ele fique mais... não anestesiado completamente, mas entorpecido, né, para facilitar a movimentação dele. Aqui fala com éter, mas a gente hoje não prefere usar tanto o éter, porque o éter é um irritante de mucosa e o animalzinho vai sofrer com irritação nos olhos dele, a gente tira o éter. Dá um anestésico rapidinho. Quando a gente tem uma boa habilidade já com o animal, nem precisa fazer esse tipo de contenção com o uso de medicamentos, né? Então, só pegando o animal e envolve ele com fita crepe, você enrola ele todinho, ele vai ficar todo presinho, né? E coloca ele em contensores individuais. A gente lá no laboratório, quando a gente não tinha contensores, a gente pegava aquelas garrafinhas de refrigerante pequenas, né? Cortava as 2 extremidades, ficava só com aquele meio, colocava ele dentro, ficava lá, bichinho quietinho, não podia se movimentar por conta da fita, né? Prendia os braços e as pernas, ficava preso, e colocava na geladeira a 4 graus, por 2 horas. Imagina você ali, o ratinho, ele está acostumado a estar movimentando, o frio causa um estresse. Sem poder se movimentar, esse estresse se torna interno, né? Então, isso faz com que haja uma simulação do estresse induzido nos humanos por comportamento. Então, os animais, depois de 2 horas, né, são sacrificados, remove o estômago e faz o mesmo protocolo, né, de limpeza, de avaliação. Mas, antes disso, eu também faço o mesmo protocolo. Eu trato o animal previamente, antes de induzir o estresse, para fazer essa avaliação, ou eu induzo o estresse e trato o animal com os meus grupos testes, tá? Isso tudo vai depender do que você vai querer observar e o que você quer tirar de conclusões.
se aquela substância é capaz de proteger a mucosa gástrica de uma situação de estresse, ou se depois do estresse aquela substância é capaz de reverter o quadro de lesão gástrica ou de desconforto gástrico. Nesse caso específico, é muito mais interessante a prevenção, né? Então, que a pessoa possa ter, assim, um aparato de substâncias ou produtos naturais, né? Chazinhos que possam proteger essa mucosa, porque o estresse ele pode vir a qualquer momento. Então, se a pessoa tem costume de tomar chá, isso é muito interessante, se a gente observar o povo inglês e o povo chinês e japonês, eles têm uma cultura do chá muito marcante. São as populações mundiais com menos índice de lesões gástricas. Já nós, brasileiros, né, que mestrados, aquela coisa toda, e os americanos, né, americanos do norte, nós temos, e junto com eles, um índice muito grande de lesões gástricas. Aqui no Amazonas, o nosso povo tem um desenvolvimento de úlceras e gastrites muito marcantes, especialmente pela comida. E aí, uma dos nossos alimentos favoritos na região, né, que mais nos causa prejuízo, é a farinha. Porque ela tem um alto teor de amido, mas também a forma como ela é preparada e armazenada até chegar na nossa mesa, especialmente a farinha do Arini, né, gente? Não tem outra igual. Infelizmente, elas vêm com contaminação. E aí, esses contaminantes aumentam esse processo de lesão gástrica. Quanto mais a gente tomasse chá, talvez a gente estaria mais protegido, mas não é uma característica nossa tomar chá com frequência. Nós tomamos chá em situações específicas, né? O uso do chá diário não é um costume nosso, infelizmente. E aí, da mesma forma, abre o estômago e faz essa observação também dos pontos das petequias, da irritação, da hemorragia, né? Deixa eu olhar aqui para vocês estão comentando aqui. Partiu tomar chá. É isso aí. Não, Gabriel, não. Chá de farinha, não. Já pensou? A farinha, ela vai liberar o amido, gente. O amido é complicado para gente. Amido não é um amiguinho muito agradável, não, viu? Não vai proteger muito, não. Luiz, um chá específico hoje, assim, muito conhecido é o boldo. O boldo tem uma proteção para o estômago muito boa, né? Durante muito tempo ele foi colocado como hepatoprotetor, mas o efeito dele para a proteção do fígado não é tão evidente quanto a proteção do estômago. Então, toma um chazinho de boldo, é bom. Nós temos 2 tipos de boldo, né? Clássicos, assim, claro que tem outras subespécies aí, mas 2 tipos, assim, muito, muito interessantes. O nosso, da nossa região, ele é conhecido como o boldo, como é que eles chamam? É tipo o boldo brabo, o boldo raiz, né? Ele tem umas folhas mais longas, o arbusto, né? Ele é alto, ele chega até 1,5 m, bem frondoso, as folhas são alongadas e finas, mas ele tem uma concentração muito grande de princípios ativos que tornam o sabor muito amargo dele, mas ele é excelente. E o outro boldo, que é o que tem umas folhinhas menorzinhas, é conhecido como o boldo do Chile. Ele é como uma suculenta, né? Ele traz propriedades digestivas muito boas. Ele quase não tem sabor, então ele pode ser tomado antes das refeições, ajuda no processo digestório e já protege. Quem levantou a mão aí? Professora, foi eu. Eu sei que a senhora não está falando sobre isso exatamente, mas sobre o amido. Também tem a ver com o arroz, porque tem arroz que tem muito amido e também a concentração de resíduos e tudo mais. Eu fiquei em dúvida quanto a isso. Sim. Olha uma diferença interessante quando a gente pensa no arroz integral e no arroz industrializado, né? O integral, ele vem carreado com fibras. Claro que nós não absorvemos as fibras, nós não temos celulose para isso, né? Mas essas fibras, elas ajudam
nesse processo de quebra e de movimentação, inclusive do trânsito intestinal, gastrointestinal, de uma forma muito positiva. O arroz processado, ele não traz essa camada de fibra, né, que é a casca do arroz propriamente dito. E ela é puro amido. O arroz é puro amido, feijão é puro amido, a farinha é puro amido, e por aí vai, né? Um amido aí para dar e vender. Eles trazem uma quantidade muito grande e que acabam exigindo uma quantidade muito grande de secreção para fazer a quebra desse amido para poder realmente ser absorvido. Né? E aí, essa gastrina secretada vai irritar a mucosa. Esse é o problema que acaba sendo. E arroz é bom, né, gente? Não sei vocês, amam arroz. Um arroz quentinho, feitinho na hora, oh, meu Deus. Com feijãozinho pronto. Aí, ó, só botei amido no meu prato. Também acho, Gabriel, arroz é vida. Deixa eu botar aqui. Peraí que eu fugi aqui da apresentação para ver vocês. Esse é o tipo de úlcera por estresse, né? Então, para entender essa fisiologia pela via central da indução do estresse. E essa outra, úlcera gástrica induzida por etanol, ou lesão gástrica induzida por etanol. O etanol quem é? O álcool, né? A cachaça mesmo, a cerveja, os vinhos, enfim, tudo aquilo que for alcoólico, com teor etanólico, ele vai trazer algum mal para o nosso organismo. O mecanismo de resposta ao etanol é diferente da indometacina, por exemplo, do medicamento. A indometacina, vocês lembram, ela inibe lá a prostaglandina, né? Então, vai impedir a proteção interna secundária do equilíbrio, da liberação de gastrina e etc. O etanol, ele atua da luz direto para a mucosa. Então, ele altera esse comportamento e o teor, né, alcoólico e gástrico da luz intestinal. Isso faz com que o próprio organismo tenha uma leitura errada. Epa, alterou as concentrações, eu vou precisar liberar mais para voltar ao normal. Então, ele acaba produzindo, aumentando essa secreção para tentar compensar. E quando você vai beber, e é uma característica, né, da maioria das pessoas que bebem, é beber sem se alimentar. Então, o estômago vai estar vazio na presença do etanol. O que ele faz? Ele faz a festa, porque ele não vai competir com ninguém para atacar diretamente essas células parietais, essa mucosa, essa parede vai estar livre para ele. Por isso que a gente indica sempre, né, que haja uma boa alimentação. Primeiro que, quando o etanol é metabolizado no nosso organismo, ele gasta uma quantidade muito grande de energia e de água para ser metabolizado. O etanol, ele é sem vergonha. CH3, CH2, OH. É o etanol, pô, uma molécula simplesinha, né? Quando ele passa pelo fígado, ele é quebrado para poder ser excretado de uma maneira inalterada, que não vai produzir nenhum dano às células, né, secretórias. Perfeito. O problema é que ele exige uma quantidade muito grande de energia e de água para esse processo. Para vocês terem uma ideia, para cada latinha de cerveja tomada, nós eliminamos 2,5 latinhas de água junto com essa. Então, por isso que é muito comum se desidratar quando está bebendo. Então, a gente precisa beber e tomar água, beber e tomar água. E fazer uma alimentação prévia para evitar que o etanol encontre o estômago vazio. Caso contrário, ele vai causar úlcera. E é o modelo que a gente está mostrando aqui. Os animais também ficam em jejum de 18 horas, né? São tratados previamente, e o animal, depois do tempo de tratamento, né, ele é administrado a esse animal o etanol. Aqui pode ver a apresentação de 75%, que é 200 mil vezes superior à de uma garrafa de cerveja, né? Porque essa é uma dose única, né? Ou o etanol absoluto, também 0,2 ml, uma quantidade bem pequena mesmo, né? E aí se espera de
30 minutos a 1 hora, dependendo da concentração usada, 75% usa 1 hora. Se o absoluto é de 20 a 30 minutos no máximo, porque o animal vai ficar entorpecido e depois ele pode até morrer mesmo. Os animais são, então, sacrificados e o estômago removido faz todo aquele preparo do estômago, abre o estômago pela grande curvatura ou a pequena curvatura, que é o mais correto, faz uma pequena lavagem desse conteúdo, se ainda tiver alguma coisa, e faz a leitura desse estômago. Nesse caso da úlcera por etanol, a gente costuma quantificar a área ulcerada desse estômago. A gente consegue... Tem alguns programas estatísticos que fazem isso, aliás, alguns programas computacionais, né, que medem a área interna, a área externa, e a gente, por percentual, a gente vai ter de cada animal quantos % do estômago foram ulcerados e quantos % não. E aí faz a comparação estatística para se chegar ao resultado. Então, é um processo interessante e muito importante. A quantidade de pessoas aqui no Brasil, né, eu não sei as estatísticas mundiais, mas aqui no Brasil, que sofrem de lesão, úlcera gástrica e gastrite, por conta do uso excessivo de álcool, é muito grande. Mesmo aqueles que não são alcoólatras, aqueles que tomam só finalzinho de semana, professora, eu só tomo final de semana, esses também fazem parte de uma estatística muito grande de pacientes que sofrem de distúrbios gastrointestinais pelo uso contínuo do etanol. Então, esses estudos de drogas gastroprotetoras, nesse modelo do etanol, também são alternativas, né, para se buscar formas de proteção ou de prevenção da mucosa gástrica frente a essa condição. É muito difícil a gente lutar com a indústria do álcool, é muito complicado, né? Comerciais, a indução do grupo, né? E o que as pessoas sentem quando tomam a bebida, ficam mais relaxadas, blá, blá, blá. Num dia quente é maravilhoso, realmente. Mas o tipo de resposta que elas podem produzir no organismo quando você não tem uma boa proteção, por exemplo, toma uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho, mas toma logo em seguida um copo de água, come um pouquinho. Nesse caso, até pode aproveitar o amido do arrozinho, do feijão, do pãozinho, né? Que eles vão ser benéficos demais, porque vai precisar da energia. Esse amido ali vai ser salvador. Faz esse uso. O grande problema é que as pessoas estão muito desacostumadas a fazer uma boa alimentação antes de beber. Então, e vai embora, né? Passa a noite inteira bebendo e não se alimenta adequadamente. Ok? Até aí? Deixa eu voltar aqui, que eu não estou vendo vocês. Estão falando alguma coisa aqui. Aí. Vou botar aqui. Chá de farinha, deixa eu botar. A Fernanda perguntou esse medicamento. A ranitidina? Não, a ranitidina não é proibida. Nem a ranitidina, nem a cimetidina. Não são medicamentos proibidos. Elas são usuais para o tratamento de úlceras e gastrite, sim. Tá? É só o misoprostol, que é o Citotec. Oi, Fernanda. Eu fui comprar recentemente a ranitidina e o farmacêutico me falou que estava proibida. 1 ano, inclusive, ele falou. Quando ela comentou, eu fui pesquisar aqui, porque eu fiquei curioso. E eu vi que ano passado, em janeiro, foi proibida por algum mecanismo cancerígeno, alguma coisa assim. Foi uma pesquisa rápida, não sei se a fonte é confiável. Não eu sei. achei muito louco. Eu vou dar uma olhadinha, vou até anotar aqui e verificar. Eu não vi nenhuma nota, não. Vou dar uma olhadinha, deixa eu só anotar aqui. Vocês viram no site da Anvisa? Não, eu olhei a rapidão. Nossa agência regulatória. Eu olhei rapidão no primeiro site que eu vi só pra, sabe? Rapidão, eu não assim, cheguei só pra a bater o olho. Também. Eu só fui comprar e ele falou que estava proibido e que tinha um tempo já. Só que eu usava antes. Prof, eu estava trabalhando em uma farmácia
Desde o ano passado não vem ranitidina para lá. Não, Eles né? estavam falando que estava descontinuado. Eu vou dar uma olhadinha, verificar o que houve, porque até então o mecanismo dela não tem nada que pudesse estar relacionado. Pode ser alguma coisa nova, né? Alguma descoberta. Eu vou dar uma olhadinha, gente. Mas no lugar dela tem a cimetidina, que é o clássico, né? O Gabriel rindo do meu camundongo com a cachaça, né, do lado. Nesses modelos, gente, nós fazemos, assim, avaliações de alguns itens, né? Eu já tinha mencionado anteriormente. Mas, de uma forma, assim, muito incisiva, a gente consegue analisar, quantificar quanto a essa questão de coloração de mucosa, e aí a gente faz essa avaliação em cima de a coloração da mucosa continua normal, está hiperêmica, quer dizer, está muito vermelha, ou está descorada, a gente pontua nisso, né? Sim, não, então faz essa marcação. Perda das pregas, sim ou não? Perdeu as pregas, que são as vilosidades, ficou lisa a mucosa, a gente já marca também. Petequias, né, que são aqueles pontinhos vermelhos, né? É uma petequia leve, é moderada, está muito intensa essas petequias, o número das petequias é importante. Aí é quantificar mesmo. O edema, será que o estômago ficou demasiado, né? Está mais inchado por conta da substância, né? Pode ser leve, moderado, pode ser intenso. Eu, particularmente, em todos os modelos que eu já fiz, eu ainda não vi nenhum com edema, né? Nenhum apresentou um grau de edema que fosse realmente visível, né? Hemorragia, né? E aí você vai observar a hemorragia na hora que você abre, você já percebe a área hemorrágica, né? Pode ser leve, também moderada, pode ser intensa. A perda do muco, né? O muco, ele é bem viscoso, você percebe logo, até fica liso, até com a própria luva você tem uma certa dificuldade, você começa a perceber. Se perdeu o muco, se ele permanece, como ele está, se é leve, se é moderado, se é intenso, isso é importante também, para a gente avaliar o efeito daquela substância. E as lesões necrohemorrágicas, aquelas escurecidas, né? E aí vai dependendo do tamanho, né? De 1 milímetro, acima de 1 milímetro, as perfuradas, fica um buraquinho, você vai quantificar. No caso da úlcera por etanol, essas lesões são extensas, e aí a gente não conta uma por uma, a gente quantifica a área lesionada, porque fica mais fácil de fazer uma análise no final do protocolo, né? E aí, além desse modelo da atividade gastroprotetora, nós temos também esses modelos de atividade antissecretória gástrica. Será que aquela substância foi capaz de diminuir a secreção da gastrina? Será que ela está agindo previamente? São perguntas que a gente sempre costuma fazer a partir do conhecimento da fisiologia, né? Como funciona, então, a partir de onde ela está atuando. Então, nós temos tanto informações específicas e conclusivas sobre o mecanismo, a ação molecular que está envolvida, quanto a atividade dessa substância de forma direta. Normalmente, a gente costuma fazer essa atividade in vitro para complementação, a partir do próprio animal. Então, esse animal, eu não preciso fazer um outro teste com outro animal para fazer isso. Aquele animal que eu já fiz o teste inicial, eu já faço a coleta, né? Aqui, os animais foram tratados, né? Faço a retirada do estômago, faço todo o tratamento, né? E aqui ele está trazendo uma série de drogas também para fazer a quantificação. Nesse aqui é o caso da ligadura do piluro, né? Piluro aqui embaixo, né? Faz a ligadura, faz uma pequena incisão cirúrgica pequenininha, só para a gente passar o fio e dar um nozinho ali. E aí faz a administração das substâncias testes. 4 horas depois, os animais são sacrificados, e aí você remove o estômago, e nesse caso a gente não despreza o conteúdo. A gente pega, recolhe o conteúdo do estômago para fazer a avaliação de atividade enzimática, quais enzimas estão presentes, do pH estomacal ali presente. Outro ponto importante, né? É fazer
não simplesmente usar o pH-metro para a indicação do pH, mas fazer a titulação mesmo. Acho que vocês lembram dessa titulação. É o clássico quando a gente aprende a titulação, né? O hidróxido de sódio contra a solução ácida, né? E faz também a pesquisa da atividade péptica pela presença enzimática. E a gente tem alguns kits que podem nos ajudar nisso. Então, são modelos clássicos interessantes para fazer esse teste, né? Aqui já... Antes desse finalzinho aqui, né, do meu camundonguinho estudioso, tem um outro modelo interessante, que é o de trânsito intestinal. Nesse modelo do trânsito intestinal, deixa eu sair daqui logo. Para a apresentação. Nesse modelo do trânsito intestinal, nós conseguimos avaliar como o intestino do animal se comporta frente àquela substância. Então, também o animal em jejum, também o pré-tratamento do animal, e nesse caso, nós utilizamos o carvão ativado, que é o marcador. Se a substância, por exemplo, for uma substância que causa diarreia, o animal, depois de administrado o carvão, depois que a gente abre o animal e estica o intestino dele, normalmente o intestino do animal tem em torno de 60 centímetros, viu? Ele é grandinho. Eu vou verificar ao longo do trânsito, do percurso do intestino, onde estão os pontos do carvão. Quando é uma substância que causa diarreia, eu quase não vou perceber o carvão. Por outro lado, se for uma substância que bloqueia o trânsito, por exemplo, eu uso a atropina como droga de apoio, marcador, porque a atropina, ela bloqueia a atividade muscarínica. E os receptores muscarínicos, vocês lembram, são receptores colinérgicos que aumentam os movimentos peristálticos, tanto do intestino quanto do estômago, não é? Quando eu uso a atropina, que é um antagonista muscarínico, ela bloqueia as ações desses receptores, então o intestino não vai se movimentar. Então, no animal que toma a atropina e usa o carvão, eu vou perceber o carvão lá, marcadinho, vários pontos do tamanho do intestino para fazer essa verificação. É um modelo rápido, é um modelo fácil também, só dá um trabalhinho mexer com carvão, porque o carvão ele precisa ser bem diluído, e na hora de administrar ele tem que ser bem ressuspenso para poder você administrar o carvão de verdade, né? É o mesmo carvão vegetal que se usa nos casos de intoxicação alimentar ou intoxicação por ingestão, né, de alguma substância tóxica nos hospitais antes de 30 minutos. Então, se usa muito carvão. É um filtro, ele é um filtro, né? Ele não causa mal nenhum no animal, só incomoda, né? Porque carvão ninguém gosta de tomar. Então, são esses modelos interessantes que nós temos. Nós fazemos, todos esses modelos nós fazemos na UFAM. Apesar de tudo que nós temos de problema, né, nós conseguimos fazer esses modelos na universidade, tá? Tanto do modelo de inflamação, da analgesia, né, quanto da gastroproteção, são modelos usuais. Então, se um dia, por exemplo, vocês forem fazer algum TCC, forem fazer o mestrado de vocês e pensarem nessa, ou tiverem em mãos alguma substância que tenha esse tipo de propriedade ou indicação dessas propriedades, nós estamos com disposição, podemos ajudar vocês a qualquer momento. Fiquem à vontade, né? De não se esquecerem disso. Mais alguma pergunta? É muita coisa, né? Eu sei. Sei que vocês devem estar surtando comigo, de quantidade de modelos que eu estou mostrando, de coisa que a gente fala, mas uma das coisas assim, eu não vou obrigar vocês a saberem de cor passo a passo dos modelos. Me interessa muito que vocês conheçam os princípios de cada modelo. Para que eu vou fazer cada modelo? Qual a indicação do uso daquele determinado modelo de ensaio pré-clínico? Isso, para mim, é fundamental que vocês reconheçam. Porque os modelos, o método, o passo a passo, a receita do bolo, né? Isso vocês vão encontrar. Isso é muito fácil de encontrar na própria internet, nos artigos publicados. Tem alguns livros que detalham mais.
né? Tem algumas coisas, claro, que é na prática diária que você vai aprender, principalmente na manipulação do animal, no tempo de espera entre um animal e outro. Você não vai administrar, por exemplo, a mesma substância ao mesmo tempo em 20 animais, porque vai chegar no momento lá do sacrifício que você não vai conseguir fazer. E aí, um vai ser sacrificado no tempo certo e o último vai passar 1 hora do tempo. Então, a gente tem que saber quantificar, organizar a linha do trabalho, né? E isso em qualquer situação, vocês que já foram para a bancada sabem disso, né? Tudo precisa ser muito bem organizado, muito bem pensado, para chegar no final, eu ter resultados confiáveis e que eu possa explicar esses resultados. Por que que eu fiz esse teste? Qual a justificativa do uso desse modelo? Tá? Então, nessa avaliação desse módulo, o que eu vou trazer para vocês, o que eu vou perguntar de vocês, é justamente isso. Eu posso jogar para cada um de vocês, como são poucos, eu acho que eu boto um modelo para cada um de vocês, diferente. E para vocês me justificarem por que esse modelo foi usado naquela situação. E se aquele modelo era o modelo adequado. Fazer uma interpretação de resultados. Esses resultados dizem alguma coisa? Posso ter alguma outra alternativa, além dessa? Que outro modelo eu poderia fazer para se somar a essas respostas? Entenderam? O que me interessa é que vocês tenham essa consciência que existem modelos pré-clínicos, os modelos animais, eles são fundamentais, eles trazem respostas muito positivas, mas se eu não tiver consciência do que cada modelo faz e que tipo de resposta me dá, vocês podem estar jogando vidas fora de maneira desnecessária. Porque, querendo ou não, esses animais serão sacrificados. Então, quando fazer esses testes e quando esses testes realmente vão te trazer uma resposta positiva e quando esses resultados vão realmente ser resultados confiáveis.